Graça e paz, como vocês estão? Tudo bem? Estão bem? Temos visitantes. Olha que bênção! Sejam bem-vindas, viu? E bem-vindos também. Aqui é um espaço incrível. Vocês fiquem à vontade. Gente, eu estava vindo para cá, esse espaço de partilha, principalmente a nível eclesiástico, de igreja, é um espaço que me traz muitas memórias. Tanto memórias positivas quanto muitas memórias negativas também. E estar nesse espaço aqui hoje é ressignificar uma memória ruim para mim e construir uma nova baseada em uma nova face de Deus que foi ressignificada a mim pela minha experiência. E o que eu quero tratar com vocês é exatamente isso, porque às vezes nós temos memórias muito cruéis, tanto individuais, coletivas, isso de forma inconsciente que é construído ao longo dos nossos processos. E acaba acontecendo ou que a gente tem dois caminhos, ou a gente paralisa, desiste de vez de tudo, ou a gente ressignifica, ou a gente resiste. Eu escolhi resistir. E eu acredito que você que está sentado aqui nesse banco também teve a mesma escolha que a minha. Que assim como eu, também é carregado de consciência e principalmente consciência coletiva, né? Não só na perspectiva religiosa, espiritual, dos espaços de fé, mas também na perspectiva da vida social em si. Até mesmo tantas as mazelas que nós sofremos ao longo da vida, a marginalização de quem nós somos e uma série de outras coisas. Isso tudo de maneira coletiva também nos acomete de forma individual. E aí é um grande desafio estar nesse espaço hoje, tendo que ressignificar esse processo, se colocando nesse lugar ainda com fé, ainda com esperança e ainda com amor. É quase impossível sobreviver a isso. E a gente consegue sentar aqui. Eu acho que eu falei isso no aniversário da comuna, que nós somos sobreviventes de uma história devastadora. E ainda acreditamos que o reino de Deus está sendo estabelecido através de nós, e estamos aqui por uma causa. 10, 11 horas da manhã, domingo, e ainda tem votação. Tem que crer muito nesse rolê para estar aqui sentado. E eu acho que é mais ou menos isso. E aí, quando eu pensei em trazer uma palavra, e exatamente por eu estar ressignificando esse lugar da fé, e desse lugar, não tem como eu não pensar em Jeremias, né, gente? Meu Deus, que é um processo de ressignificação diário. Então, eu gostaria que vocês abrissem a palavra em Lamentações 3. Nós vamos conversar muito. Eu sou a pessoa dos mapas mentais, construí 300 mapas, posso provar para vocês que eu trabalho com provas, construí inúmeros mapas mentais dessa palavra, porque ela é assim, Jeremias 3 são muitas camadas. E quando a gente se propõe fazer uma leitura para além do que o texto está dizendo, entendendo o contexto e toda a realidade, abre 1 milhão de caixinhas. Mas a minha oração é para que Deus e a Ruá Divina nos conduza da melhor forma e nos ajude a reter apenas aquilo que precisa ser dito. Amém? Então vamos lá. Jeremias 3, 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas.
fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Enteçou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem o coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já apareceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Agora o versículo que a gente vai construir toda a narrativa da pregação de agora. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos continuar mais um pouco. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assenta-te, se solitário, e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha o pó na sua boca, talvez ainda haja esperança. A gente vai ficar por aqui. Bom, e aí eu quero que a gente analise 4 pilares desse texto. A gente vai analisar na perspectiva do contexto histórico. Então, brevemente, a gente vai entender o que estava acontecendo nesse momento em que Jeremias estava falando sobre essas coisas. A gente vai falar um pouco sobre a aplicabilidade para a vida na fé e a comunidade de hoje. E a gente vai falar sobre relação entre morte e renascimento, tá? Então vamos ficar sobre isso. E aí, o que estava acontecendo no meio disso tudo? Vamos ao meu mapa mental. Lamentações foi um livro escrito por Jeremias e o contexto estava o caos total. O que tinha acontecido? O reino tinha se dividido. O contexto de Judá era o seguinte, ele era o reino do sul, que ele tinha dividido entre norte e sul, Judá, reino do sul. E qual que era a condição, que já foi um caos, mas a gente não vai entrar nisso. Mas qual que era a condição de Judá nesse período? Era um povo que estava vivendo em total injustiça, desigualdade social, corrupção, idolatria. Jeremias ele vem trazendo uma profecia nesse cenário, de que se as pessoas não se arrependessem desse lugar que a comunidade estava sendo construída, de injustiça, desigualdade, corrupção e uma série de coisas que estava adoecendo a comunidade, e o mais interessante e triste disso, que comunidades baseadas a sua estrutura de vida em injustiça, em desigualdade e corrupção, idolatria de si mesmo e uma série de outras coisas, é uma sociedade que geram pessoas fracas e cegas mentalmente, emocionalmente, e deixam ainda assim pessoas ainda mais vulneráveis. Então, a cidade era uma cidade que estava vulnerável de todas as formas, exatamente por essas coisas, e era o que Jeremias estava denunciando, para as pessoas se arrependerem desse lugar, porque, obviamente, viriam consequências. É assim a realidade da vida. É injusto, é imoral nessa perspectiva, né, dentro dessa sociedade. Enfim, então a sociedade era uma sociedade fraca, muito fraca. E aí tinha um rei, resumindo, Nabucodonosor, encontra nessa possibilidade um meio de ganhar força e de conquistar Judá também para o reino. Enfim, mas uma coisa importante aqui. Uma outra coisa era que a localização da cidade era uma localização favorável. Então, daria para tomar posse daquela cidade, que ele estava tomando posse de geral. Enfim. E aí, ok, essa era a situação da realidade de Judá naquela época. E aí,
eu quis ler o texto inteiro, porque é um texto que mexe profundamente comigo. Na psicologia, porque também é o meu lugar de fala, eu preciso analisar a situação emocional de Jeremias naquela realidade. Imagine só, ele já estava vivenciando em uma cidade que estava em completa desordem. Injustiça, corrupção, coisas absurdas aconteciam ali. E essas coisas, de forma coletiva, a gente vive isso na nossa vida, né, individualmente. A maneira coletiva que a sociedade se constrói, se ela se constrói através de corrupção, juízo de valor sobre quem nós somos, nos massacra o tempo todo, isso vai impactar a nossa realidade individual, vocês concordam comigo? E a gente vai ter uma percepção individual sobre aquela questão. Então, o que acontece? Existe uma realidade coletiva injusta, e que faz com que a sociedade sofre por esse coletivo que é injusto, e esse coletivo que é injusto assassina a gente individualmente. Principalmente se a gente está dentro do grupo marginalizado por aquela coletividade da cidade. Vocês concordam? Então, é muita coisa acontecendo, são muitas camadas para serem discutidas aqui nesse processo. E aí, quando eu estava lendo esse texto, eu olhei e falei assim, gente, Jeremias, ele estava um caos total. Porque invadiram as cidades, e eu não sei se vocês estão acompanhando a realidade de Palestina, Israel e aquela confusão. Eu não sei se vocês viram alguns relatos de algumas crianças palestinas falando sobre... Eu estava vendo um vídeo falando sobre o que era a guerra para ela. E aí ela, nossa, gente, é extremamente caótica. Ela fala, a guerra me deixou feia. Eu era bonita. Gente, olha a redução fenomenológica de uma criança de um fenômeno muito grande, ela falando sobre isso. O que Jeremias traz, antes dele trazer à memória aquilo que lhe traz esperança, ele relata a redução fenomenológica dele. Aquilo que aconteceu foi muito pior. E aí, ao mesmo tempo que é aquele jogo assim, que ele está atribuindo toda essa realidade a Deus, né? E parece que ele está nesse diálogo, como se Deus tivesse feito isso com ele. É porque é mais tranquilo para ressignificar os processos, obviamente. Falar que essa condição era uma condição, mas ele já estava denunciando e a ideia era outra. Sempre foi sobre outra coisa. Mas vamos tentar fazer uma análise para além do que está escrito aqui, na perspectiva da psicologia também. De você conseguir reduzir o seu fenômeno naquilo que você dá conta de falar. Foi o que Jeremias deu conta de falar. E aí, o mais lindo dessa construção, dessa narrativa, é que quando ele para e fala, mas quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, ele traz aquela ruptura daquele pensamento que ele vem sendo estruturado naquela coisa de dor, e aí ele vai falando sobre a bondade de Deus, e sobre esse Deus que é infinitamente bom e que permanece com eles na dor e no caos. Independente de qual estrutura, como tudo se deu, enfim. E aí, o que eu quero trazer para a gente pensar agora, baseado nisso, de trazer essa esperança? São várias camadas. E para a gente, hoje, trazendo para essa realidade da nossa vida e sobre as memórias que a gente teve, e aí o tema da mensagem é memórias que nos matam. E aí eu quero fazer um recorte para a minha realidade, que eu iniciei falando essa fala, sobre que esse lugar é um lugar que, ao mesmo tempo, me traz memórias muito boas, me traz memórias muito ruins. E eu me vi em um processo, e agora eu vou dar brevemente um testemunho, de ter que ressignificar esse lugar aqui. E quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, foi uma das palavras que eu mais me apeguei quando eu estava como Jeremias. E eu acredito aqui que a gente, todo mundo aqui, se você não passou pelo dia mal, você vai passar.
Ele vem, porque nós somos humanos. A vida é assim. A realidade é essa. Então, se você acha que não vai chegar para você, vai chegar. O dia mau, ele está previsto, ele é bíblico, vai acontecer. Lá em Efésios fala sobre isso, para a gente se revestir das armaduras, para a gente conseguir resistir ao dia mau. Então, ele vem. E aí pode ser que ele não seja um dia, porque a Bíblia fala dia, mas parece que é uma eternidade sem fim. Mas esse dia não tem 24 horas, tem milhões de horas, não passa. E a gente fica pensando, mas quando os humilhados serão exaltados? Porque até agora é só humilhação e dor. Quando que isso vai acontecer, né? E eu passei por uns momentos, um recorte breve, assim, que eu tive muito, assim, esse período de olhar para a fé e aí, o mais louco dessa história é tanto na perspectiva coletiva dessa memória horrível que foi construída coletivamente, e tanto na minha perspectiva individual também, que me marcou. E aí quando você vai para o fundo do poço, quando você desconecta do coletivo que te massacra, você vai para o poço sozinha. Você não vai para lá com o coletivo, porque muitas vezes o coletivo que te colocou ali. E aí você está lá sozinho no rolê e pensando, meu Deus, como ver esperança? E aí tiveram momentos no fundo do poço que eu descobri que o poço ainda tinha outro fundo. E assim, eu olhei e falei, não tem mais jeito. Chegaram sessões de terapia que eu falei para o meu terapeuta Davi, eu falei aqui, acabou, não dá. Não consigo ver a possibilidade de ressignificar isso, porque a dor é muito intensa. Porque, geralmente, a sociedade, a religião, são ambientes que formam a nossa identidade. E uma das coisas que eu estava lendo sobre várias perspectivas teológicas sobre esse texto, que o povo de Israel, nesse período, ele perdeu a identidade. Ele se perdeu. Em quem eu vou me apoiar agora? Aonde que eu vou me reconstruir? Em que cenário eu vou fazer a vida dar certo de novo? E aí, ao mesmo tempo que o fundo do poço te traz essa coisa, porque lá você vai pensando nas memórias que te matam mesmo, nas coisas que te levaram para aquele lugar. E as coisas que te levaram para aquele lugar levaram também uma formação de você. A sua identidade foi junto. Só que quem eu sou, você começa a se perguntar. Não tem mais, porque se torna completamente fluido lá embaixo. Tudo se vai, tudo é muito líquido, nada cola. E para se fazer de novo em um cenário como esse, e perceber a vida em uma perspectiva mais esperançosa, que é, quero trazer à memória aquilo que traz esperança, é um exercício de colar de novo a sua humanidade no mundo. Porque solta. Eu sou muito assim, de trazer para a terapia coisas da minha cabeça, que eu vou pensando em como que é. Eu não sei se vocês fazem isso quando você pensa sobre os sentimentos de vocês. E aí eu falei assim, nossa, parece que as coisas estão passando, tipo assim, aí tem muita coisa passando. E aí é como se eu fosse uma parede com cola, só que as coisas que estão passando na minha vida não estão colando. Eu não estou conseguindo fazer novas memórias nessa nova vida. Não está dando para construir uma nova realidade aqui. E o lugar, o ambiente de igreja, desse processo religioso, sempre foi para mim o que me trouxe muito sentido, muito significado. Eu me converti aos 13 anos de idade. Então, esse ambiente aqui formou a minha identidade. A formação de identidade do indivíduo, gente, ela começa a se estruturar aos 21. Tudo que você recebe antes é seu arcabouço. Tá. Aos 21, você vai assimilando os processos, vai te fixando. Esse ambiente ficou na minha jornada durante todo esse período. De repente, de escola, dá um clique. Eu sempre tive uma visão
bem livre, mesmo estando em um ambiente fundamentalista. Por isso que, né, deu o que deu. E aí, assim, já começou por aí, mas tá tudo bem, assim. E a perseguição foi nesses processos de fazer a leitura do mundo de uma forma diferente, ter uma ideia de consciência de classe, ter uma ideia de consciência de gênero, e de respeitar as pessoas, que é muito difícil, respeitar a opção da vida das outras pessoas que não está na minha realidade. Meu Deus, como a gente tem uma dificuldade de aceitar o outro dentro das nossas dentro do nosso campo de visão. A gente é tão limitado que a gente acha que a vida só se resume àquilo que a gente vê ou experienciou. Gente, é pouco demais. A complexidade da vida não cabe dentro dos nossos óculos. E não cabe só dentro dos nossos óculos. Não cabe em um sistema religioso castratório. Não cabe. Não cabe em uma política castratória. Não dá. A vida é muito mais. Nós somos muito mais complexo do que imaginamos. Então, não tem como eu pegar o meu óculos e falar, gente, todo mundo vai enxergar com essa lente aqui. Não cabe o olho de todo mundo aqui dentro dessa lente. Ela é reduzida demais. E as minhas experiências. Então, quando eu me vi nesse lugar de estar construindo de novo, porque como tudo perde o sentido, até a vontade de estar em comunidade também te é roubada. E se empenhar nesse processo de novo. Fazer com que essa reunião aqui, com o que a gente faz no mundo e as posições que a gente coloca, tenha sentido e significado, como se foi um ambiente que acabou nos roubando, acabou nos destruindo, enfim, nos levando para vários lugares. E aí, a gente começa a pensar nesse lugar de ressignificar a fé e ressignificar esse espaço, trazendo à memória o que nos traz esperança. Vamos lá para o meu mapa mental. E aí, pensando sobre isso, e pensando sobre a minha vida em si, lá no fundo do poço, e eu fui obrigada a conhecer um Deus que eu não conhecia, que eu posso te dar essa possibilidade, de você conhecer uma face de Deus que não fala, que só está. E aí você conhece um Deus que está, que fica. E que às vezes não precisa falar nada. A presença dele é suficiente para fazer você ressignificar os seus processos. E obviamente, e aí a minha esperança nesse lugar, e aí toda vez que eu ia orar lá no fundo do poço, e essa música que vocês cantaram sobre se eu cair, nossa, gente, meu poço encheu literalmente com as lágrimas quando eu cantava essa música. Então, assim, foi nadando que eu subi na superfície. E olha para você ver, nesse período que eu estava um caos, as minhas tatuagens nascem desse lugar. Todas elas têm o significado. É as marcas da minha história aqui. Eu não tatuei assim, porque é bonitinho. Falei, e aí tem na psicologia, na Gestalt terapia, que a gente fala sobre marcar o nosso corpo histórico com as nossas experiências. Eu queria marcar meu corpo físico com as minhas experiências, para quando eu olhar para cada uma dessas tatuagens, eu entendi que a minha história está registrada na minha pele. Então, é para além da estética, é para além... Eu amo tatuagem também, mas elas precisam ter um sentido e um significado para mim. Então, aí eu comecei, olha para vocês verem. A primeira tatuagem do início do caos, eu tatuei Ser Valente. Foi literalmente a primeira que eu tatuei. Claro, cantei Marcos Almeida para sempre. Eu vou conseguir sair daqui com uma flecha assim. Vai dar bom. Mesmo que eu tô aqui morrendo, eu acredito que esse negócio vai virar. E aí o fundo do poço estava muito, muito, muito. Eu precisava de muita valentia, muita força. Eu coloquei Leão da tribo de Judá aqui. Eu vou incorporar esse negócio desse leão aqui. Mora aqui dentro de mim. O Espírito Santo está aqui. Vou ter que olhar para cá e ver na minha pele que eu sou forte, que eu sou filha de um Deus muito forte e que é resistente, ser valente e maravilhoso, ok. E aí muitas plantas, porque aí eu pensei naquele versículo, ainda que a figueira não floresça, essas flores não são à toa. Sério, gente, tudo tem um significado. Vai florescer sim, a terra tá seca, tá árida, mas eu acredito que isso aqui vai vingar.
tá seco, tá ruim, não quero mais. Eu não quero mais, mas eu tô aqui. É mais ou menos assim, vocês já viveram isso? Eu não quero mais, eu não aguento, não quero, não me interessa, não vou. Mas eu tenho que ficar, é tipo assim, eu preciso resistir. Então essas plantas vieram desse lugar. Aí vamos lá, esse pincel fala muito da minha identidade enquanto da minha profissão, que eu acabei integralizando muito. Para quem não sabe, eu tive uma escola de maquiagem no bairro Renascença. Eu fiquei 10 anos lá. Só que lá, a nossa perspectiva era literalmente de fé. Era mais a maquiagem. Eu estava conversando, inclusive, com uma aluna minha. Eu maquiei ela ontem para um evento. E aí ela tá assim: nossa, Paty, você não tem ideia do quanto a escola me marcou. Do quanto eu tive uma nova visão sobre o mundo, sobre a sociedade, as coisas que você traz. E aí a gente era baseado lá, que eu chamava de ensino por princípios. E a gente é baseado em 3 pilares: sentido, significado e propósito. E a gente pensa o nosso lugar no mundo enquanto profissionais. Então, era essa narrativa que eu construía no ensino. Então, não só levava as pessoas iam lá achando que ia aprender maquiagem, mas a gente ia aprender sobre o reino de Deus e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Essa era a missão, e é a missão da Patrícia Santos Escola de Maquiagem. É sobre isso. Então, todo mundo que passou por lá ressignifica o universo da beleza, do profissionalismo, da sua identidade. E eram mulheres, né, gente? Massacradas pela sociedade de uma série de pontos, assim. Enfim. E aí, quando eu estava no fundo do poço, porque também o meu profissional e a gente trabalha de forma integralizada o reino de Deus, a gente que está no rolê desde pequena, a gente não respira, a gente está falando de reino de Deus. Isso tem que ter sentido com o reino de Deus, senão não tem conversa. Tudo gira em torno disso. Então, tudo que a gente faz. Então, como ruiu lá em cima, na verdade, ruiu aqui embaixo, né? Vamos trocar a base. Ruiu aqui em cima, e porque tudo que eu fui me construindo para cima foi a partir disso aqui. Se ruiu aqui, meu castelo desmoronou. Tudo ruiu junto. E aí, uma das coisas que eu pensei, eu falei, não, e eu trabalho com rede social, né? Eu falei, não quero nunca mais aparecer naquela rede social. Tenho pavor, não quero trabalhar mais com isso, quero abrir mão de tudo, porque isso tudo estava ligado àquele espaço que de alguma forma tinha ruído pelas minhas experiências, enfim, e que foram inúmeras. E aí, eu coloquei esse pincel para me lembrar da minha identidade aqui, sabe? Que me forma como pessoa. E esse continue. E tá, detalhe importante. Lembra das primeiras tatuagens? Essa também foi no dia do Ser Valente. Marcos Almeida, seja feliz. Toda dor é por enquanto. Óbvio. Óbvio. Inclusive, isso está na parede da minha casa. Toda dor é por enquanto. Porque eu estava em caos total. E eu falei, não, essa dor vai passar. Esse lugar aqui vai passar. Porque a minha esperança não está nisso. E aí eu começava a orar. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E é sobre isso. E quando eu pensei, que falei assim, eu já estava no auge. Falei assim, não quero mais isso, gente. Não quero. E eu pensando, meu Deus, eu preciso construir novamente um espaço de fé para mim. Que eu me sinta acolhida, apoiada. Eu preciso ressignificar essa face de um Deus diferente, que agora nasce de outra Patrícia que nasceu. E aí é muito interessante que tem aquele versículo, vou alegorizar, adoro, que fala sobre cada um vive segundo a fé que alcançou. E alcançou porque as construções são diferentes, não tem como. Depois de eu ter passado por tudo isso, eu continuar na mesma leitura de mundo e da mesma leitura de Deus. E é assim com a vida. E aí, mais para frente na história de Judá, o povo literalmente precisa ter uma nova perspectiva, ter uma nova realidade, ter uma nova construção de sociedade, porque não dava mais para viver naquela forma de vida, naquele modelo. Consegue entender? Voltando lá para a nossa referência e trazendo para a realidade que eu estou contando para vocês, a vida é assim. As experiências que levam a gente para certos lugares não vai deixar a gente a mesma pessoa. Se deixar,
a gente vai ter que ir para outros níveis de terapia. Se deixar a mesma pessoa, não tem jeito. O encontro com Deus nessa perspectiva de mudança não tem como ficar o mesmo. É como se um caminhão passasse em cima de você e você fosse se reestruturando exatamente em um novo lugar. E aí, quando eu falei assim, e eu conversando com o meu terapeuta, e eu estava assim, completamente perdida em mim, nos meus processos, na minha dor, na minha angústia de ter sido tão lesada assim, nessa perspectiva. Foram várias coisas que aconteceram. Um dia a gente conversa sobre isso. Mas uma das coisas que eu falei assim, Davi, eu preciso reconstruir o meu espaço de fé. Porque ele é o pilar da minha vida. Porque tudo que eu construí até aqui foi em busca de uma sociedade mais justa, igualitária, o bem-estar emocional das pessoas também, que no coletivo isso funciona muito bem, que aí a gente é uma máquina de destruir coisas que não provêm de Deus, injustiça e uma série de coisas. E aí eu falei, eu preciso. E aí surgiu essa continue aqui. Que aí foi assim, um marco. E ponto e vírgula. É um continue e o i do ti é um ponto e vírgula. Eu falei, eu vou reescrever esse negócio, nem que seja na marra. Não quero. Eu não estou querendo esse espaço. Mas esse espaço é meu. E eu vou conquistar ele na força de novo. A minha dor e a realidade que eu vivenciei não vai apagar a minha memória e a esperança de uma nova realidade se estabelecer aqui. E aí, voltando para aquela realidade, pensando na perspectiva política, e principalmente na vinda de Jesus à Terra, sobre esse lugar, ele veio para mudar essa estrutura, né, política. A gente acha que a vinda de Jesus é só sobre essa perspectiva da espiritualidade fundamentalista, vamos dizer assim, mas é uma realidade política para contradizer toda a realidade do sistema da época. Então, e aí trazendo para a nossa vida e para a realidade do texto. Quando eu clamava por essa Deus, me ajude a trazer à memória aquilo que me traz esperança, por quê? Porque a memória que estava implantada em mim era uma memória de dor que estava me matando. Então, se eu não ressignificasse aquela memória, se eu não colecionasse novas memórias, se eu não vivesse a vida de uma forma diferente, para construir um novo cenário, uma nova perspectiva, que essa nova memória que eu construísse iria gerar um novo tipo de comportamento na minha vida, eu ia morrer. Assim como as minhas memórias estavam me matando. E aí, olhar para esse lugar de esperança, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, eu só olhava para Jesus. Jesus era a esperança, é a nossa esperança para essa nossa realidade caótica. Tanto na perspectiva individual, mas também na perspectiva coletiva. Porque quando a gente se organiza internamente, a gente se mantém em um lugar que todo mundo quer se organizar e luta por uma mesma questão, a gente fica mais forte, é o nosso grupo de apoio. A gente se mantém, por exemplo, se a gente for pensar para uma brasa permanecer queimando e acesa, ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Ela vai se apagar se ela não tiver outras pessoas para aquecê-la e outras brasinhas para estarem ali com ela. Então, a gente só vai conseguir manter essa chama acesa dentro da gente se a gente conseguir se juntar coletivamente, a gente se organiza individualmente, faz terapia, aquela coisa toda, e a gente vem para um ambiente coletivo e aí a gente vê a esperança acontecer. E aí, essa esperança no porvir, ela se baseia exatamente nesse reino de Deus. E quando a gente ora o Pai Nosso, que o reino de Deus, aqui na terra como no céu, é sobre trazer esse reino, é fazer essa justiça acontecer, sobre essa esperança acontecer, porque agora há uma nova perspectiva, né, da fé na sua vida. Há uma nova leitura,
que promove tanta libertação para você. Então, se você é liberto, você luta por uma sociedade livre. Se você deixou de ser oprimido, você luta por aqueles que estão ainda em opressão. É mais ou menos assim. A sua experiência ela tem um impacto muito grande na realidade coletiva. Muito. Então, por quê, né? E aí a gente vem para o nosso papel enquanto igreja, assim. É acabar ao mesmo tempo, por exemplo, vamos pegar no individual primeiro. Eu acabei com meu ciclo de dor, olhei para Jesus, que é essa esperança que me traz uma nova perspectiva. E aí, quando eu olho para Jesus, eu vejo literalmente a esperança. A esperança que me move a me reconstruir de novo. E quando eu me reconstruo de novo, a esperança de Jesus, ela traz o quê? Essa perspectiva da justiça, do amor, do acolhimento, do afeto. Eu começo a manifestar essas mesmas características, essa mesma relação que Jesus estabelece comigo, eu estabeleço com o mundo. E eu estabeleço com o outro. Porque essa é a minha nova narrativa. E aí você olha para a sua realidade, como que isso foi te afetando e como que isso pode mudar as coisas a partir desse relacionamento, desse olhar para Jesus. Então, meus amados irmãos, a gente pode ressignificar as coisas, né? Esses traumas históricos dessa sociedade a nível coletivo que impacta a nossa realidade individual, pode ser ressignificada. E aonde tem opressão e derrota, pode reinar resistência, solidariedade, vitória coletiva. E é mais ou menos assim. A nossa experiência individual aqui, como Igreja Comuna do Reino, e como uma sociedade que sobreviveu, como pessoas sobreviventes de um sistema terrível, a gente ainda é gente, a gente ainda é como Jesus. As coisas aí não estão totalmente perdidas. A gente pode fazer esse movimento de retorno, mas um retorno com uma outra lógica. E se isso fizer muito sentido para você, se isso impactar muito a sua realidade, é aí que o coletivo ganha força, sabe? Porque você acredita naquilo que te libertou. E você quer levar isso de forma justa para outras pessoas. Então você luta. Então, assim como aconteceu lá, aquele povo sendo marginalizado, desigualdade, corrupção, idolatria, aquilo que gerava aquela sociedade fraca, a gente começa a ressignificar no espaço que a gente estava que nos enfraqueceu. E como a gente pode reconstruir esse processo de forma forte, que é como acolhimento, afeto, amor, até mesmo você com você. Você se olhar com mais amor, se olhar com mais cuidado, entender a sua história e romper com aquelas memórias que um dia te matou. Tem coisa na caminhada com Deus que não tem como a gente carregar mais. Exige uma nova postura, exige uma nova consciência e um novo posicionamento. As experiências que você teve até aqui te construíram uma nova pessoa. E o próprio Deus sendo a esperança, e não essa esperança estática, mas aquela que movimenta, que vem dessa perspectiva do esperançar aquela experiência em movimento. Essa que muda toda a nossa realidade. Enfim, então assim, que a gente como igreja, que a gente não perpetua e não replica memórias de divisões e exclusões no nosso meio, porque um dia a gente foi excluído e oprimido. Então, que a gente não replique esse lugar, sabe? Eu acho que também, para além do nosso resgate interno e a gente voltar a ser potência de novo dentro desse espaço, também tem aquele lugar que a gente... Sabe aqueles padrões de comportamento? Que fica enraizado na gente. Ai, porque o pai bateu no filho, e aí agora o pai do outro filho vai bater também, porque teve aquela realidade. Que a gente não carregue isso na nossa
na nossa realidade coletiva e nem mesmo individual, sabe? Que os nossos medos, os nossos traumas, de toda a nossa história até aqui, não nos roube a possibilidade de reconstruir de novo um novo cenário. Por mais penoso que seja, por mais cansativo que seja, que a gente olhe para Jesus e veja a esperança de uma outra possibilidade, de ressignificar esse espaço. Amém? Podemos orar? Podem ficar de pé. Para eu não ficar sozinha. E aí a gente vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma duplinha aí e você vai ser o esperançar na vida dessa pessoa. Pega essa duplinha. Você não conhece a realidade dessa pessoa, pode ser que você conheça ou não. Mas, ou se não tiver dupla, pode ser trio, gente, não tem problema. E a gente vai interceder um pelos outros, tanto na perspectiva individual, porque eu acredito que cada um aqui tem as suas lutas e sofre de acordo com a sua realidade, mas o Senhor, ele é perfeito, maravilhoso, e ele veio para a gente mesmo. Então, que você ore muito por quem está aí ao seu lado, porque vai passar, né? Olha que bênção. Você vai orar pela pessoa, então pergunta o nome dessa pessoa que está aí, inclua ela na sua oração e vamos orar para que o Senhor nos alcance nesse dia, nos ajude a ressignificar os nossos processos e nos posicionar de forma diferente no mundo. Vamos lá? Então, todo mundo orando junto. Eu vou orar, conduzir a oração, mas vamos ser uma igreja fervorosa, irmãos. Vamos orar. Amém? Então, vamos lá. Deus, nós queremos colocar diante do Senhor essa palavra e te pedir que o Senhor venha sobre nós. Que nós venhamos no orar um pelo outro, seja o próprio Deus nos acolhendo, nos afetando, nos encontrando. Jesus, nós precisamos de você. Porque nós somos uma sociedade completamente cansada do mesmo. E nós estamos aqui para sermos agentes revolucionários dessa nova perspectiva do seu reino. Só que, às vezes, pela nossa realidade pessoal, isso se torna muito cansativo. Então, que o Senhor encontre nas nossas dores e que o Senhor vai de encontro a elas trazendo cura. Nos ajude, Deus, a ter uma experiência de fé que nos dê a capacidade de sermos ousados na nossa vida e na nossa realidade coletiva também. Que a gente venha lutar, Deus, por igualdade, por justiça, por amor, por afetos, Deus, por responsabilidades. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor aqueça os nossos corações nessa manhã e nos ajude a enxergar, Deus, de fato, a vida com os olhos do Senhor, com os óculos do Senhor, que não seja a minha experiência ou a experiência do meu irmão, mas que venha ser a partir da lógica do reino do Senhor. Então, que o Senhor nos encontre nesse domingo e que essa palavra, Deus, cresça e floresça nos nossos corações durante a semana e que a gente possa pensar em como que juntos podemos contribuir para uma sociedade mais justa, coletiva, fazendo o reino do Senhor acontecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém.